Meus irmãos, no domingo passado nós iniciamos uma série de reflexão sobre as amarras, sobre quebrarmos aí as amarras que muitas vezes nos prendem e nos impedem de seguirmos a nossa vida com liberdade. Se você não estava no domingo passado, depois entra na página da gente, lá no Face ou no canal do YouTube, e assiste a pregação do domingo passado, que hoje a gente vai continuar, e no domingo que vem a gente vai continuar. É um outro assunto. Domingo passado nós falamos sobre as amarras das mágoas, das grandes mágoas e das pequenas feridas. Aquelas pequenas feridas que vão se transformando em raiz de amargura e vão destruindo os nossos relacionamentos. E hoje, eu queria ter um momento com vocês sobre a insegurança. O tema é quebrando as amarras da insegurança. Quebrando as amarras da insegurança. Você se considera uma pessoa insegura? Eu ia até trazer um espelho aqui, ia colocar aqui, esqueci. Olhando para você mesmo, se você tivesse... Eu sou uma pessoa insegura? Eu sou uma pessoa insegura. Você se considera uma pessoa que está sempre com muita insegurança no seu coração, tomando conta de você? Existem alguns perfis que eu mesmo pensando aqui minha cabeça, alguns perfis de pessoas inseguras, de pessoas que sofrem dessa insegurança. E eu vou falar sobre isso porque eu quero estabelecer esses dois perfis, porque às vezes a gente tem já um estereótipo do que é ser inseguro. E quando fala, você é uma pessoa insegura? Não, eu não sou. Já responde que não é, mas talvez você seja. Talvez você seja. Existe um perfil do inseguro, que é aquele inseguro clássico. É o inseguro que nós conhecemos, que nós facilmente olhamos e dizemos, essa pessoa é uma pessoa insegura. Essa pessoa é aquela pessoa que ela tem um comportamento mais tímido, ele tem uma ansiedade forte, muitas vezes, é incrédulo de si e dos outros. É aquela pessoa que vive a anulação do eu, a anulação de si mesmo. Ela está muito ali insegura. Você vê, a pessoa não tem coragem de fazer, tem uma vergonha, existe uma timidez, que é uma insegurança de se colocar, insegurança de enfrentar um novo desafio, insegurança de... E você olha para essa pessoa e facilmente você pode dizer, sim, é uma pessoa insegura. Às vezes custa demais a decidir uma coisa, fica sempre com duas coisas na mão e diz, mas essa ou aquela, essa ou aquela, essa ou aquela, essa ou aquela. Mas existe um outro perfil que eu quero colocar ele um pouco mais para esse lado de cá, que é um inseguro, que ele é arrogante, ele é prepotente. E às vezes a gente acha que essa pessoa não é insegura. Geralmente esse perfil de cá é o perfil daquela pessoa que se acha. Geralmente, as pessoas falam dessa pessoa, dizendo aquele cara ali se acha. E ele mesmo vende uma imagem daquela música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Ele vende essa imagem. Ele vende essa imagem. Esse cara aqui, ele não está aqui na anulação do eu, como sem coragem. Não, eu não, vai você. Não, eu não sou a pessoa, eu não sou capaz, eu não tenho força, eu não sei fazer. Ele não está nisso. Esse daqui, ele sobrevive na sua insegurança, na anulação do tu. Anulação do outro. Ele se autoafirma diminuindo o outro. E às vezes achamos que a arrogância, o cara que se acha, você vai lá por trás, existe um menininho inseguro, existe uma menininha muito insegura por trás daquela pompa, por trás daquela vontade e necessidade de se mostrar superior aos outros. Isso também é insegurança. Você se considera uma pessoa insegura? A gente poderia dizer, isso é um problema de autoestima, né? Porque a pessoa, ela não reconhece nem o seu valor, e por isso ela precisa diminuir os outros. Ela não reconhece o seu valor, por isso ela se anula. Ela não reconhece a sua capacidade.
Que autoestima não é isso? Autoestima é o sentimento que a gente tem pela gente mesmo, de que nós somos especiais, de que nós temos valor e de que nós temos competência. Temos valor e temos competência. E quando a gente acha que não tem valor e que não tem competência, nos tornamos inseguros, e essa insegurança muitas vezes nos leva a uma postura de anulação do eu ou de anulação do outro. Nos tornamos facilmente manipulados ou nos tornamos fortes manipuladores do outro, porque precisamos do outro preso, castrado do nosso lado, para nos sentirmos poderosos e percebermos que estamos no controle. A insegurança pode fazer você uma pessoa aparentemente muito fraca. A insegurança pode fazer você, aparentemente, uma pessoa muito forte. Que as pessoas olham e dizem que cara forte, mas por trás daquela força desproporcional, há uma insegurança profunda. Dê uma espada para esse cara e ele vai sair degolando cabeças, para mostrar que ele é o cara. Dê poder para essa pessoa insegura, que ela vai pisar nos outros. Porque ela no fundo, ela não reconhece o seu valor. Ela não acredita no seu potencial. Ela precisa diminuir o outro para que ela possa se sentir mais confortável. Ela precisa apagar o outro. Por isso a insegurança é uma grande amarra que destrói as nossas vidas. Destrói a nossa capacidade de se relacionar de forma saudável. Ela destrói a nossa capacidade de conseguirmos vitórias na nossa vida. A insegurança sabota a gente. Quantas histórias já ouvimos de pessoas desse lado de cá, que porque ficaram inseguras, ficaram com medo e não conseguiram fazer a coisa direito, algo que elas sabiam fazer. E quantas pessoas inseguras naquele outro lado, sem saber lidar com o poder, anulando pessoas, destruindo os outros, destruindo a si mesmo. A insegurança, de fato, é uma amarra que nós precisamos nos libertar dela. Só uma pessoa segura, ela pode dizer que não preciso provar que eu sou melhor do que você. E não preciso mostrar para todo mundo que eu sou melhor do que você, porque eu estou seguro a respeito do que eu sou, do valor que eu tenho, do potencial que eu tenho. Só essa pessoa segura pode enfrentar os desafios sabendo que ela sim tem as suas fraquezas, mas de que ela sim tem potencial para lutar e para conseguir muita coisa na vida. Se eu tivesse que resumir essa palavra de hoje em alguma coisa, eu diria para você: busque a Deus. Busque a Deus. Num caminho de Senhor, trabalhe a minha segurança. Uma segurança saudável. Tira a insegurança do meu coração. Tem me feito manipulador, tem me feito ciumento, tem me feito orgulhoso, tem me feito arrogante. Não tem permitido com que eu consiga as coisas, porque eu não sei me colocar, eu também nem me ofereço para nada. E quando as pessoas dizem, eu digo eu não. E eu saio sabotando um bocado de coisa na minha vida por causa da insegurança. Eu não consigo me relacionar bem com meu marido, com a minha mulher, porque eu estou inseguro o tempo todo. E preciso ficar toda hora batendo na mesa para dizer quem está mandando. Preciso toda hora perceber o outro cativo para me sentir seguro. E essa insegurança te aprisiona, te destrói. Ela te coloca num caminho que não é de vida. Ela te coloca num caminho que é de morte. De morte não porque você venha a morrer, mas porque vai matar um bocado de coisa na sua vida. Um bocado de coisa nas suas relações. Amém, irmãos? A gente podia encerrar aqui, não era? Mas eu queria falar para vocês de Davi. E eu separei vários textos, mas eu até falei com o Muniz que vai pulando aí as coisas, porque eu vou mais contar a história. Vamos olhar para a história de Davi? E tem uma história de Davi que é muito especial, que é a história em que Davi venceu Golias. Uma história clássica, lá em 1 Samuel, capítulo 17. E porque eu não vou ler os textos, eu queria que você, essa semana, nessa busca por segurança, nessa busca por se sentir seguro, que você lesse esse texto. Que você fizesse dele a sua devocional essa semana. E buscando, Senhor, me ajuda a ter uma postura mais segura diante das pessoas, diante da vida, diante de mim mesmo. Que eu nem seja alguém que eu vou estar ali me anulando. Eu também não seja aquele que precisa anular os outros para se sentir seguro. Que eu tenha uma segurança firme, forte em Ti, que me conduza numa vida de vitórias e de saúde nas minhas relações. Saúde na minha maneira de viver com o outro. E Davi aqui, nessa história,
O que está acontecendo aqui é uma batalha entre os filisteus e o exército de Saul, que eram os israelitas. O texto diz em 1 Samuel 17 que existia um vale, em cima desse monte aqui estava o exército dos filisteus, e em cima desse outro monte aqui estava o exército dos israelitas. E que se levantou um grande gigante, e nós começamos a fazer paralelo com a vida da gente, porque existem esses gigantes que nos apavoram. Existem gigantes que se levantam nas circunstâncias da nossa vida, que nos apavoram. Tinha um gigante lá no exército dos filisteus chamado Golias. E Golias diz que durante 45 dias, os exércitos se armavam para a briga, e aí aparecia Golias. Golias tinha 2,90 metros. A armadura dele, só a armadura que ele vestia, era o meu peso. 60 quilos. Só a armadura dele. O meu peso. Ele tinha uma lança, que na ponta da lança dele, tinha o nome desse negócio? A ponta da lança. Tinha a ponta da lança, que pesava 7 quilos e 200 gramas. Então você imagina você segurando uma lança com 7 quilos na ponta. Não dá nem para levantar, para dar no sujeito. Você é arriscado levantar e derrubar na tua própria cabeça. O cara era um troglodita. E ele vestia essa armadura, o texto falando, se você for lendo depois do 3 ao 11, ele fala dessa realidade, de que ele vestia a armadura com 60 quilos, e ele botava a ponta que tinha 7 quilos, e ele saía andando com 2,90 metros. 2,90 metros. Não é 1,90 não, meu povo, 1,90 já é para cearense, então. É 2,90 metros. E ele chegava lá e dizia, que luta é essa? Tem alguém aí nesse exército que possa me enfrentar? Se vocês me vencerem, nós seremos escravos de vocês. Se nós vencermos vocês, vocês serão nossos escravos. E o povo se apavorava diante dos gigantes. Nós temos gigantes ao redor da nossa história, da nossa vida, que nos deixam inseguros. Existe uma insegurança que tem a ver sim com a circunstância. Se levanta uma circunstância difícil, um gigante lá dizendo para você que se você vir aqui eu vou dar na sua cara e você vai ser meu escravo pro resto da vida. E todo mundo ficava do lado de cá, tremendo nas bases, sem saber o que fazer. Existem esses gigantes que abalam a nossa segurança. Você consegue identificar esses gigantes na sua história? Você consegue identificar esses gigantes no ano de 2016? 2015, 2014? Gigantes que se levantaram. E você até tinha uma certa segurança, mas diante daquele gigante você tremeu. Existem gigantes que nos apavoram. Mas existem também, meus irmãos, pessoas. Existem pessoas que nos colocam para baixo. Vocês concordam? Que existem pessoas que nos colocam para baixo? Às vezes essa pessoa, ela é um parente. Às vezes essa pessoa pode ter sido na sua vida a sua mãe, seu pai, seu irmão, um namorado, uma namorada. Tem coisa que vai botar a gente mais para baixo às vezes do que namorado, namorada? Destruir a gente assim, dar uma moída na gente, que a gente passa uns 10 anos recuperando. Mexeu com a nossa estrutura. As pessoas, elas nos colocam para baixo. As pessoas também têm um poder tremendo de nos colocar para cima. Mas é verdade que as pessoas nos colocam para baixo. Davi não estava naquela batalha, porque Davi era picoto, pequeno. E aí o pai, Jessé, chama Davi e diz, Davi, vem cá meu filho, larga essas ovelhas aí, vem cá. Eu quero que você vá agora, lá onde estão os seus irmãos, e você leve o lanche para eles. Aí Davi pegou o lanchinho e foi, com o lanchinho dele, para os irmãos. Quando chegou lá, viu aquele circo montado. Se Davi tivesse, quando a gente lendo o texto, vê que Davi olhou e disse, que palhaçada é essa aqui? Que palhaçada é essa? Esse homem está afrontando Deus.
esse exército do Deus vivo, e ele vai lá, leva o lanche para o cara que era responsável pelo lanche, e o irmão mais velho vê ele lá, conversando com o soldado, chama Davi e diz: você já está aqui, né, rapaz? Você é presunçoso mesmo, você tem um coração mau, você está aqui já para ficar vendo a batalha, para ficar xeretando. Ó, o irmão. E Davi estava lá para levar o lanche para eles. Vontade de pegar o lanche, toma, infeliz, né? Trouxe o lanche para ti, acabei de entregar ali. Aí Davi olha e diz: rapaz, eu não posso nem conversar, eu estou só conversando. Não, você é presunçoso, você é mau. Rótulos que foram colocados em nossa vida, frases ditas por pessoas da nossa casa, que marcaram profundamente a nossa vida, e nós amargamos uma insegurança ainda. Parece que aquela frase volta na cabeça da gente, volta na cabeça da gente. Você é mau, você é presunçoso, você está aqui querendo ver essa batalha, seu xereta, vá-se embora, pivete. E ele estava lá para levar um lanche, sim, indignado, porque achou aquilo uma palhaçada, um filisteu de 2,90 m, com armadura de 60 kg, uma ponta de lança de 7 kg 200 gramas, afrontando o exército do Deus vivo. E Davi tinha isso. Mas ele foi diminuído pelos irmãos. Naquela hora ele poderia chegar e dizer, assutumar, eu sou presunçoso, sou mau, e voltar. Veja depois o texto, tá certo? Existem pessoas que nos colocam para baixo com palavras de julgamento. Os irmãos julgaram Davi. Mas existem também pessoas que colocam a gente para baixo com palavras de descrédito. Os irmãos dele olharam para ele e disseram que Davi, você é mau, você é presunçoso, você está aqui simplesmente para ficar vendo a batalha. Vai para casa ajudar o papai. Julgamento. Mas existe uma outra palavra, que é uma palavra de descrédito, que também nos cerca. Às vezes é um patrão, às vezes é o namorado, é o marido, é a mulher, que olha para você e diz, lá vai você mais uma vez começar esse negócio. Parece uma voz de praga, dizendo que você não vai conseguir. Parece alguém olhando para você e dizendo, apostando, deve ter jogado, deve ter apostado com alguém, não pode. Porque para estar toda hora dizendo que eu não vou conseguir, deve ter apostado com alguém, deve ter apostado com um amigo, deve ter apostado com uma amiga, deve ter algum dinheiro rolando aí nessa aposta aí, para poder estar desse jeito, gorando toda hora. Gorando toda hora o que eu vou fazer. Davi chegou e disse, não, eu vou enfrentar o gigante. E você já disse que ia fazer alguma coisa na vida e a pessoa do outro lado deu uma gargalhada? Eu vou fazer isso. Essa gargalhada de quê? É de descrédito. Quer dizer, tu está brincando, né? Porque Davi chega lá, pequenininho, e diz, eu vou vencer esse gigante. Aí Saul chega, aí agora é Saul. Que Saul chega, Davi diz, eu vou. Tu vai para onde, Davi? Eu vou lutar com o gigante. Que gigante, homem? Com o gigante, o Golias, quem que vai, homem? Eu vou. Sabe o que é que Saul diz para ele? Davi, você não é capaz. Você não tem como vencer esse gigante. Ele é um guerreiro, você é um moleque. Quantas vezes a vida já disse isso para você? Ele é um guerreiro, você é um moleque. Depois lê o texto. Ele não usa a palavra moleque não, estou traduzindo. Diz você é um rapaz, mas é porque foi tradução polida. Você é um moleque. Ele é um guerreiro. Você não tem como vencer. E aí Davi nos dá uma lição de como vencermos a insegurança. Porque nós podemos vencer a insegurança, sabe como, meus irmãos? É a primeira coisa que Davi faz. Lembrando, falei disso no acampamento de carnaval do ano passado. Lembrando das vitórias que já tivemos na nossa vida.
Ele argumenta com Saul. Ele diz: Saul, eu sou pastor de ovelha. E quando eu estou lá pastoreando a ovelha, vem um urso e eu mato o urso. Eu estou pastoreando as ovelhas, vem lá um leão e eu mato o leão. Matei o leão. Eu matei o urso, eu matei o leão. Mesma coisa eu vou fazer com esse gigante. Onde é que Davi está encontrando segurança? Na sua própria história. Porque quantas vezes, meus irmãos, você já enfrentou lutas e você venceu essas lutas, aí vem uma nova luta, se levanta um novo gigante e você começa a ter medo de novo, e às vezes o que nós precisamos é lembrar de quantas vezes nós já vencemos, nós já lutamos e conseguimos a vitória. São experiências que nós temos na nossa história, que nós precisamos lembrar delas. Uma doença que nós superamos, uma crise financeira que nós passamos, uma perda que tivemos, e nós conseguimos superar, nós conseguimos vencer. Isso vai nos dando segurança de que se vierem novos problemas, nós vamos conseguir vencer. Uma crise no casamento que você estava ali, você venceu. Aí quando vier uma outra crise no casamento depois, porque não tem só uma, você olha e diz: eu vou vencer de novo, porque eu já venci. Olhe para a sua história. Davi olhou para a história dele e disse: eu matei o urso, eu matei o leão, eu vou matar esse gigante. Ele olhou para a história dele. Olhando para vocês aqui, conheço a história de muita gente aqui. Eu seria capaz de sair dizendo: lembra quando você viveu isso? Você lembra que você passou por isso e você venceu? Você lembra que você teve uma dificuldade nesse sentido e Deus curou? Você lembra que você passou por uma luta e Deus deu a provisão? Você lembra que você andou pelo vale da sombra da morte, mas que Deus te sustentou e você está vivo? Olhar para a nossa história. Lembrarmos sim de que nós temos motivos para termos uma segurança. Eu falei no acampamento de carnaval uma história e vou repetir. Quando eu era pequeno teve um campeonato lá na escola de corrida. E cada um podia trazer o seu meio de transporte, né? Era uma bicicleta, ou era uma motoquinha. Era para trazer que ia ter uma corrida na escola. Era jardim 3, eu acho, jardim 2. Alguma coisa assim. Aí todo mundo, os meus colegas todos, trouxeram umas bicicletonas que eles estavam aprendendo a andar, sabe? E eu levei minha motoca. Cheguei lá com a minha motoquinha, sentou aqueles cabão tudinho, se fazendo força para começar a pedalar, e eu botei a motoquinha no chão. E quando eles fizeram pi, quando o cabo estava conseguindo subir, eu já estava na motoquinha, ó. Lá longe. Aí virei a motoca, aquela virada de motoca que você faz assim, sabe como é? Depois, quando eu ganhei, não tinha chegado ninguém nem lá ainda. Porque estava tudo grandão, né? Eu olho para essa história e digo: eu já ganhei alguma vez. Depois foi muita derrota. Esse negócio de interclasse, futebol, e aí eu não sou bom para isso não. E deu mais motoquinha. Mas eu fico imaginando que aquilo ali me deu um sentimento. Aquela história me deu um sentimento de que sim, eu podia. Busque na sua história essas lembranças. Lembranças de que você venceu. Mas Davi não vence só lembrando de suas vitórias. Ele lembra de que Deus está com ele. E você precisa lembrar que Deus está com você. Porque depois de falar do urso e dizer que ele venceu o urso, ele vai vencer o gigante, ele olha para Saul e diz: o Deus que estava comigo quando eu matei o urso e o leão, ele vai estar comigo para enfrentar esse cabo da peste. Deus está com você. Você não está sozinho. Por isso, sinta-se mais seguro, entendendo que você não está só, que Deus está com você. Uma outra coisa, meus irmãos, que nos dá mais segurança e nos ajuda a vencer a insegurança, seja você mesmo. Tenha coragem de ser você. Se eu tivesse pego uma Caloi freestyle, aquelas bichas que tinha lá na época, eu tinha conseguido vencer aquele negócio. Não, eu sabia correr, era na minha motoca. E às vezes a gente precisa ter coragem de assumir nosso jeito. Eu lembro quando eu fui começar a igreja,
que a Andréa, minha irmã, chegou para mim, começar a Candeza aqui, num grupo pequeno, lá na primeira igreja. Ela disse: Delbrando, não deixe ninguém colocar a armadura de Saul em você. Seja você. Seja você. Porque quiseram colocar uma armadura de Saul em Davi. É o que Saul olhou e disse: tu vai, vou. Então tá. Então tá. Pega a armadura. Bota pelo menos a armadura nele para quando ele levar uma lapada, não destruir logo de vez, para demorar um pouquinho a luta. Bota a armadura. Quando botou a armadura, o texto diz que Davi não conseguia nem dar um passo. Aí foi o que ele fez? Não, tira isso aqui. Estou acostumado com isso aqui não. O termo bíblico é esse: eu não estou acostumado com isso. Tira. Aí ele foi, catou pedrinha de rio, pegou o paninho dele e disse: eu vou do meu jeito. E não há uma arrogância nesse discurso. É ele dizendo: eu vou sendo eu, foi assim que eu venci, é assim que eu sei ser. É assim que eu sei ser. E eu vou ser assim. Não é aquela coisa, não é o princípio aqui, não é o princípio que eu sou assim, vou morrer assim, quem quiser que se exploda. Não, o princípio aqui é dele dizer que esse é o meu jeito. Eu não posso deixar de ser eu, não posso copiar ninguém, eu não posso usar a armadura de Saul. Eu tenho o meu jeito de vencer essa batalha e eu vou vencer essa batalha do meu jeito. E ele vai, meus irmãos, vocês conhecem a história. Ele vence aquela batalha para a honra e glória do nosso Deus. Não tente ficar parecido com ninguém. Como existe uma ditadura hoje tão forte da beleza e de tantas e tantas coisas, existem perfis que você precisa se encaixar nesses perfis para poder se dizer que é um vencedor. Tenha coragem de ser você e seja bom naquilo que você é, no jeito que você sabe viver, nas suas características, no seu perfil, que você vai ser muito, muito pleno nisso tudo. Amém, irmãos? Uma última coisa. Davi, quando vai para o gigante olha para ele e diz: égua, macho. O que é isso aí? Tu vai brigar com um cachorro, é? Eu por acaso sou um cachorro para tu vir para cima de mim com vara, com pau? Rapaz, enquanto o gigante estava lá fazendo esse discurso preconceituoso, com o cearense baixinho, que estava indo lá com as pedras, Davi já estava botando a pedra na funda e rodando e tá na testa do leão. E nem para ele terminar o discurso dele. E Davi foi logo botando e disse: você vem a mim com espada, você vem a mim com força, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vence a batalha. Aí eu vou dizer uma última coisa que eu queria que você guardasse no seu coração. Alinhe a sua vida com o propósito de Deus. Isso nos dá segurança. De que o que estamos fazendo existe propósito espiritual. Porque aí sim nós podemos dizer: eu vou até ti, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas para isso a nossa vida precisa estar alinhada com os propósitos de Deus. Não são batalhas e batalhas, e não é o discurso que você vai sair vencendo qualquer gigante pela frente, mas se os seus gigantes, as suas lutas forem lutas, estiverem alinhadas com o propósito de Deus na sua vida, você vai poder dizer: você vem a mim do jeito que vem. Eu vou para você, enfrentar você nesse momento, em nome do Senhor dos Exércitos, porque o que eu estou fazendo aqui não é brincadeira, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o propósito de Deus. A minha vida não está desassociada do propósito de Deus. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Quando nós estamos com a nossa vida alinhada com o propósito de Deus, não há motivo de ficarmos inseguros, porque se as coisas não derem certo, é porque elas estão dando certo. Nosso propósito estará alinhado com o propósito de Deus. E eu queria que você pensasse nisso. Baixe sua cabeça, meu irmão. Muniz, apaga aqui as luzes. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor. Agora de uma forma muito especial. E talvez seja a hora de você pedir perdão para os irmãos que disseram: você é presunçoso, você é mau. Você precise liberar perdão. Liberar perdão. Você precisa perdoar as pessoas que colocaram você para baixo.
É hora de vencer a insegurança. E nós fazemos isso, nós vencemos a insegurança, lembrando da nossa história. Nós vencemos a insegurança, meus irmãos, lembrando que Deus está com a gente. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. É hora de vencer a insegurança sendo você mesmo. Às vezes dá medo de ser a gente mesmo, a gente não confia naquilo que a gente é. A gente acha que se a gente for a gente vai dar errado. A gente precisa ser o outro para dar certo. E temos vestido armaduras de Saul. E diz: Senhor, alinha a minha vida com o teu propósito. E saiba, meu irmão, que você é muito especial para Deus. Que você tem valor. Que o Espírito Santo de Deus se move em você com gemidos inexprimíveis. Júlio vai partilhar essa música com a gente, uma música antiga, que eu queria que você guardasse ela guardasse ela aí quietinho no seu coração. Guardasse ela agora no seu coração.